um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você, basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução, juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578, Novo Mundo, 3442-8027. Minutos, sexta-feira 13. Muita sorte para você nesta sexta-feira 13. Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Educadora Meio-Dia ao vivo e em todas as plataformas, no AM 1020 da Educadora, no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis, celulares e tablets, no Facebook da Educadora e em educadora.tv, o canal da Educadora no YouTube. É o rádio com imagem, você nos ouve e vê 1h03. Tá frio em Limeira, mas tá frio mesmo em Campos do Jordão, né, Tayla Ramos? Boa tarde. É verdade, Caio. Boa tarde a todos. Pois é, em Campos do Jordão, que já é conhecido aí pelo frio intenso, as temperaturas ficaram abaixo de zero ontem. Registrou aí a menor temperatura aqui do estado de São Paulo já nesse ano e também da cidade. E aqui em Limeira, mínimas de 8 graus na madrugada e na manhã de hoje, mas tem uma expectativa de melhora para o final de semana, viu, Caio? Deixa eu entender, 8 graus aqui em Limeira foi a menor 8 graus. temperatura do ano, a noite mais fria do ano? Não, em Campos do Jordão, a temperatura aí de Quase 0,6 graus né? negativos foi a menor do estado nesse ano. E aqui em Limeira, a mínima de 8 graus, mas já houve mínimas de 5. A menor do estado, quase 1 grau negativo em Campos do Jordão. Exato. E aqui em Limeira? A menor temperatura foi de 5 graus nesse ano, que já foi registrada, se não me engano, na terça ou na quarta-feira dessa semana, mínima de 5 graus. E nessa madrugada, mínima de 8 graus, com uma expectativa de melhora para o final de semana. Eu te vejo de casaco, quem está nos ouvindo e vendo, de cachecol. Isso é um recado para o nosso público? Ah, é um recado, viu, Caio? A partir de Caio? agora, prepare-se para o frio. Vamos preparar os agasalhos, porque o frio continua. Para o final de semana tem expectativa aí de um pouquinho de elevação, mínimas de 10 graus e máximas de até 25 graus, mas continua frio, principalmente para quem acorda cedo, aí acorda de madrugada, que é o meu caso. Então tem que se preparar e tem que estar prevenido aí.
pro frio. Agora, Tayla, frio e seco, né? Não há previsão Frio e de chuva. seco, sem nenhuma previsão de chuva, a umidade relativa do ar aí em 20%, que já é estado de atenção aqui na região. Então, isso requer alguns cuidados com hidratação, enfim, ou com exposição ao ar livre. E, principalmente, né, Caio, tá sempre tentando deixar o ambiente um pouco mais úmido para combater aí essa baixa umidade do ar. E as doenças respiratórias também. Nani Camargo, o recado está dado. Vamos tirar as blusas de dentro dos armários. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Mas sabe o que é interessante? Hoje eu recebi uma foto de um amigo meu, Felipe Poletti, ele é jornalista também. Ele está em Maceió e até tirou um sarrinho da gente. E ele perguntou nas redes sociais: como é que vocês estão aí? Porque eu estou aqui num sol de 32 graus, estava na praia, tomando uma cervejinha, quer dizer, um calorão no Nordeste. O Nordeste é sempre quente, né, Caio? Inclusive no inverno. Então, o Brasil tem destas coisas, né? Em alguns estados aí, vai para o sul do país, está aí praticamente geando, né? A Tayla citou o Campos de Jordão, que é aqui no nosso estado também, temperaturas muito baixas, mas em outros cantos do país tá sol e o pessoal tá na praia, hein? 1h06, esta é a explicação para a frase: o Brasil é um país continente, o Brasil é um país continental. Sim. O Brasil é um país muito grande, um dos maiores do mundo, territorialmente, e em população também, são mais de 200 milhões de brasileiros. A Croácia, que pode ser campeã do mundo no domingo, que é resultado de uma dissidência, não é, da antiga Iugoslávia, tem 5 milhões de habitantes. Pois é, olha o Uruguai, que foi bem na Copa do Mundo, tem 5 milhões de habitantes. Sim. Uruguai, Paraguai são países pequenos. O Chile é muito menor do que o Brasil. A Argentina é muito menor do que o Brasil. A América do Sul cabe dentro do Brasil. Então é por isso que aqui em São Paulo faz muito frio e em Maceió muito calor. Muito calor, imagina, 32 graus, então gosto mais do calor, viu, Caio? Já falei isso aqui, mas o frio também é bem-vindo. A temperatura seca, como você citou, né? Fica o alerta para a gente se hidratar, principalmente cuidar com as crianças e com os idosos. Mas o frio também nos deixa muito elegante. Veja a Tayla aí, as mulheres ficam elegantes. Comentei isso aqui, o legal do frio, para quem pode, né, Caio? Porque também tem o outro lado, né? Tem gente que não tem uma roupa quentinha, um banho quente. Então, a gente também tem que pensar e aí a nesse população outro pode lado. aquecer o seu coração doando Com o que certeza. não usa mais, não é? E não é esperar apenas a campanha do agasalho municipal ou a campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Você pode doar a qualquer momento, a qualquer tempo. Você pode levar a sua doação Direto para na o Fundo entidade, Social, né? ou para a entidade, ou para um dispensário de alguma igreja. Você pode doar o que não lhe serve mais, ainda que em bom estado, né? Nós não vamos doar e nem propor que você faça a doação de trapos. A qualquer momento você pode doar e praticar a solidariedade. Com certeza, em qualquer época do ano, até para que as entidades que trabalham com esse serviço possam se antecipar ao frio e fazer essas doações, fazer a distribuição para quem precisa antes que o inverno fique tão rigoroso e essas pessoas de rua ou às vezes pessoas que estão em uma situação mais vulnerável, não têm condições aí de ter um agasalho, possam receber essas doações antes do frio mais intenso. 8 minutos, perdão. Você pode participar do programa através das redes sociais, no Facebook da Educadora, deixe a sua mensagem, facebook.com/educadoraam, no YouTube. Também tem um campo de bate-papo onde você pode deixar a sua mensagem e no WhatsApp da Educadora 992225124. Participe do programa, nos ajude a fazer mais uma edição do Educadora Meio-Dia, que aguarda a chegada do Paulo Scaff, candidato ao governo de São Paulo pelo MDB. A chegada dele estava prevista para 13h, está um pouco atrasado o candidato. A comitiva está a caminho. Que será homenageado hoje em Limeira. Exatamente. Ele vai receber um título de cidadão em um evento que acontece no Teatro Nair Belo. É uma iniciativa do vereador Rafael Camargo, que é do mesmo partido do, então, pré-candidato ao governo paulista, que também Paulo Scaff. É pré-candidato a deputado? Sim, sim. Também é pré-candidato. O Rafael Camargo também virá ao programa Bastidores na última terça-feira do mês de julho, né? Porque nós temos um prazo aí que a lei eleitoral não nos ajuda muito, né, Caio, em relação à divulgação dos candidatos, das ideias, daqueles que pretendem aí uma vaga na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. E o programa Bastidores forçosamente vai ter que ter uma segunda edição, com certeza, né? Uma semanal, edição extra. além da terça-feira, para poder
entrevistar todos os pré-candidatos, que é um bocado de gente, né? Exato, você até comentou no colóquio sobre isso. Então, a história se repete em Limeira, né, Caio? A cada eleição, a gente percebe que os nomes são colocados na mesa e tem aquele discurso, né? Quanto mais candidatos tem, menos chance, enfim, de alguém ganhar a eleição, tal. Mas eu acho que, Caio, todo mundo tem direito de se candidatar. Né? Todo mundo tem direito de, mostrar as suas ideias. Então, é difícil a gente falar isso. Não desde tem que ter brasileiro nato, desde que... Com as suas funções eleitorais em dia. Com as suas obrigações isso, né? em dia. Exatamente, né? Tem que ser... Ficha suja não pode, presidiário também não pode. Exatamente, né? Então, eu não sei se eu concordo muito com isso. Não é legal ter muitos candidatos, porque daí os votos se diluem e não se elege ninguém. Mas e aí, né? Se muitas pessoas têm ideias boas, querem contribuir com o país, né? Com o Estado. Então, como é um direito de todos, Caio, acho que vale aí cada eleitor escolher realmente quem é o seu melhor representante. 1h11, a Cidinha Silva nos cumprimenta a todos. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, Lourdes Andrigo. No Facebook da Educadora, boa tarde, Vera Mascarenhas, que deseja que Deus nos cubra de bênçãos. Muito obrigado, Vera. Que Deus cubra você e a sua família de bênçãos também. Everi Cordaço, Taila Ramos, diz o seguinte: vocês estão visitando obras do prefeito Mário Botion? Até me assustei. Que obras são essas? Meu Deus, onde estão essas obras que ninguém sabe, ninguém viu onde estão? O prefeito está enchendo a cidade de lombadas. Isso é um absurdo. É verdade? O prefeito está enchendo a cidade de lombadas? Olha, Caio, nessa semana, coincidentemente, passei por 2 pontos que não passava já há um bom tempo. E nesses 2 pontos havia lombadas que não existiam antes. Também reparei essa novidade, que, aliás, não foram anunciadas pela prefeitura. Não sabia da instalação dessas novas lombadas nesses pontos aí. Então, acho que realmente procede a mensagem do ouvinte. Agora, em relação a obras, não há, de fato, nenhuma obra grande na cidade em andamento. A lombada, na verdade, é uma manutenção que é feita no trânsito. Uma lombada nova, que sempre me pega também. Nem sempre, não é? Se a lombada não existe. É uma instalação de uma nova lombada. Uma nova lombada. Sim, é verdade. O Caio, próximo ao Cezão, tem uma lombada, não é tão nova, mas acho que já faz alguns meses ali. Aí um motorista, né, desavisado, eu fui pega nessa lombada, enfim, e não tinha. Então, geralmente ali é para conter o trânsito, então procede essa informação. Tem lombadas novas em Limeira. WhatsApp da Educadora. Eu torço pela Croácia. Eu perguntei isso no colóquio porque a presidente da Croácia é linda. Diz aqui o Alexandre Ribeiro. O brasileiro está torcendo para a Croácia por causa da sua presidente. Faz sentido isso? Os homens, talvez? Porque é uma mulher muito bonita. Confesso que ainda não vi a foto da presidente, não posso opinar em relação à aparência física dela. Mas minha torcida também vai para a Croácia. E acho que é a primeira vez que vai disputar uma final de Copa do Mundo. Vou torcer contra a França, né? A gente tem aquela mágoa ainda de 98, quando o Brasil perdeu para a França na final da Copa do Mundo. Agora, em relação à presidente, confesso que ainda não vi, viu? Tem essa beleza toda. Aliás, 20 anos... É uma mulher bonita, sim. Caio. 20 e vai anos aos jogos nessa partida. com a camiseta da Croácia, aquela camiseta que parece uma toalha de mesa, né? Toda xadrez, e que pagou do próprio bolso a passagem para ir para a Rússia. Deu um bom exemplo aí, mas eu também serei Croácia, viu? Mas não é por conta da presidente ser bonita, não, viu, Caio? E nem pelo fato dela ser mulher. Olha só a foto dela, para quem nos realmente muito vê elegante, também. né? Caio, eu vou torcer pela Croácia por um motivo bem simples, porque nunca ganhou, imagino como o país está em festa. A França também tem uma magoazinha lá atrás, mas a França é um grande time, a gente tem que respeitar a história aí do futebol francês, mas eu sou Croácia, eu vou pelo lado dos menores. Ali é Davi contra Golias. Bom, né? eu vou pelo lado dos melhores. Quem pratica o melhor futebol, quem tem os melhores jogadores. Não, eu vou do lado daqueles que conseguem vencer os melhores, Porque senão a gente não valora as coisas como deve. O time que tem os melhores jogadores, que fez uma bela preparação, que vem bem desde a Copa do Brasil, eu acho que deve ganhar. Eu acho que merece ganhar. 1h14, intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já.
Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Em dia de jogão, quem tem o app da Casas Bahia tá em casa e tem acesso a ofertas imperdíveis em primeira mão. Baixe agora e confira. E mais, aproveite também ofertas especiais nas lojas e no site. Garanta já o seu smartphone Samsung Galaxy J7 Neo com tela de 5.5 no plano Claro Controle por apenas R$ 799. É só isso mesmo no Galaxy J7 Neo. 799 em 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Baixe o app da Casas Bahia e tenha acesso a ofertas imperdíveis. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região, oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Educadora. Você poderia me dar um minuto da sua atenção? Claro! Mas antes, eu quero te passar as ofertas sensacionais do Savenhago. Sério? É, uma melhor que a outra. Leite longa vida Italac, 3,15. Pagando com cartão Savenhago, 2,95. Colchão mole, o quilo, 17,55. Guaraná Antártica, 2 litros, 4,89. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Pergunta mais ofertas. Savenhago, quem gosta compartilha. Compre também pelo site. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região, oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Muito mais que rádio. Educadora. Em
dia de jogão, quem tem o app da Casas Bahia tá em casa e tem acesso a ofertas imperdíveis em primeira mão. Baixe agora e confira. E mais, aproveite também ofertas especiais nas lojas e no site. Cama box com molas ensacadas de R$ 1.599 por apenas R$ 999. São R$ 600 de desconto numa cama box com molas ensacadas. Compre agora. É só R$ 999 em 14, sem juros no cartão Casas Bahia. Baixe o app da Casas Bahia e tem acesso a ofertas imperdíveis. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 20 minutos, nós estamos de volta nesta sexta-feira, aguardando ainda a chegada do candidato Paulo Scaff ao governo do estado de São Paulo. Educadora Meio-Dia, um oferecimento da Aguinaldo Eletrônica, da Tiradentes 1075. É um oferecimento do Café Kill, melhor café do Brasil, da Alecardo, Alexandre e Ricardo, que compra o que não serve mais, o que você não usa mais, está acumulado aí no fundo do quintal da sua casa, 3404-9393, 3404-9393, do Despachante Novo Mundo, da Luiz Pântano 578, no Parque Novo Mundo, e da Casa das Torneiras. Na Gazeta de Limeira de hoje, o secretário da Mobilidade Urbana considerando... Eu não entendo, confesso, não entendo mais nada. A empresa de ônibus está sob intervenção. Foi trazida para dentro da prefeitura. A prefeitura já paga o subsídio no limite e considera ter de subir a passagem de ônibus. Pode ser que suba a passagem de ônibus para o cidadão. Exatamente, Caio. Uma matéria da Vanessa Osava, ela conversa, então, ela fala com o secretário de Mobilidade Urbana e ele diz que está em estudos. Não fala em percentual, mas o discurso é sempre o mesmo. A inflação, os gastos, a manutenção, tudo subiu, então a tarifa teria que ser readequada em relação a isso. Mas o subsídio não é exatamente para isso, para manter o equilíbrio econômico, financeiro? Sim, a concepção do subsídio é justamente para isso, o Paulo Caio. Radich não dizia isso? Eu pago subsídio para não ter que subir a tarifa? Pois é, exatamente. Então, isso ainda está em estudos. Lembrando também que segue em estudos a taxa da luz no governo Botion. Pode ser que seja enviado o projeto à Câmara a qualquer momento. Acredito que deve acontecer no segundo semestre, porque o recesso da Câmara logo vai estar acontecendo. Mas então, o limeirense já pode se preparar, Caio. No segundo semestre pode ser que essas duas altas sejam propostas pelo governo Botion. São duas surpresas, nenhuma delas boa, desse governo que já é ruim, que apresenta muito pouco de realizações, que realiza muito pouco. Duas surpresas para o cidadão, né? Que vão provavelmente pesar no bolso dele. A taxa da luz e mais... urgentemente o aumento da passagem de ônibus. Que já não é barata, né, Caio? Hoje, R$ 4,00 a passagem em Limeira para quem paga em dinheiro, R$ 3,50 para quem faz o pagamento no cartão do sistema de integração aí do transporte. Então, já não é uma tarifa nem um pouco barata. Imagina uma pessoa que gasta aí R$ 8,00 por dia para ir e voltar do trabalho, enfim. Então, realmente não é uma boa notícia, principalmente se vier mais uma taxa por aí em relação à iluminação. 1h23. A ouvinte Maria Regina pede a divulgação da festa julina, que acontece na comunidade São Francisco de Assis. Aliás, já está acontecendo, né? Desde o dia 7 de julho, neste final de semana, dias 14 e 15 de julho, no próximo dia 21 e também no dia 22, e no último, dias 28 e 29 de julho, no Salão de Festas da Vila Independência, na rua Tenente Raimundo Catanhede 336, já está no estúdio da Educadora. Paulo Scaff, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo MDB. Bem-vindo ao estúdio, candidato. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui em Limeira. O senhor vem para receber um prêmio hoje no Teatro Nair Belo. Qual é o horário desse prêmio, candidato? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui em Limeira mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. E me parece que é 19 horas na Câmara dos Vereadores. Então o senhor tem uma agenda carregada hoje aqui em Limeira. O senhor deve passar quase todo dia aqui. Não, eu cheguei agora, né? E vou passar toda a tarde agora. Vou almoçar em seguida a entrevista nossa aqui e aí depois eu tenho mais algumas coisas para fazer, algumas reuniões. Tenho
Muito prazer receber o título de cidadão aí. E aí volto para São Paulo à noite. O senhor participa esse ano da sua terceira candidatura ao governo do estado de São Paulo. O senhor foi candidato em 2010 pelo PSB, logo se mudou para o PMDB, que agora é MDB, e vai para a sua terceira candidatura. O que mudou da sua primeira tentativa para essa? Você sabe, Caio, eu, na verdade, nunca tinha me filiado a um partido político, não tinha ligação nenhuma com a política, mas como todas as pessoas, reclamava muito dos políticos. E em 2010, resolvi me filiar a um partido político. Na época, a oportunidade que me apareceu foi o PSB, um partido pequeno, tinha 40 segundos de televisão, não era conhecido, nunca tive padrinhos políticos, era desconhecido pela população, mas mesmo assim eu consegui sair da eleição com mais que 1 milhão de votos, né? Alguma coisa bem significativa, são 18 estádios de futebol lotados, desses grandes e tal. E em 2014, novamente, fui candidato a governador, em 2010. Em 2014, já no MDB, mais uma vez, fui candidato a governador. Dessa vez, eu tive quase 5 milhões de votos. Aí são 80 estádios lotados, né? E agora sou pré-candidato a governador. Então, para mim, eu tenho muito claro na minha cabeça a vontade de ser governador de São Paulo, para poder ajudar o meu estado. Eu tenho certos sonhos. Eu, por exemplo, quando eu assumi a presidência do SESI, há 13 anos, eu presido com muita honra o SESI, o SENAI, o SEBRAE, a Fiesp, o CIESP. Estou licenciado dessas presidências desde o último 6 de junho para ser candidato, nesse momento pré-candidato, a partir das convenções, candidato a governador. Mas quando eu assumi o SESI lá atrás, eu tinha um sonho. Dar a todos os alunos do SESI a mesma oportunidade que eu tive e meus 5 filhos tiveram. De uma escola de qualidade, em tempo integral, onde educa na sala de aula, nos laboratórios, na quadra de esporte, na alimentação, nas atividades culturais. Esse era o meu sonho. E dei exemplo. Aliás, aqui... me permita fazer uma interrupção. Governador Paulo Scaff, eu sou um ex-aluno do SESI. Ah, beleza. Eu e meus irmãos estudamos no SESI. Limeira tinha, pelo menos à época, 4 unidades do SESI. Nós somos alunos do SESI 149. E minha mãe, professora aposentada do SESI, Então, que lecionou no 149, no SESI 5, no 408 e também no 340. Isso, você conhece bem a qualidade, cultura, a qualidade do ensino. Mas naquela época nós não tínhamos o ensino médio. Quando eu assumi a presidência, nós não tínhamos o ensino médio. Certamente você só fez o ensino fundamental, sim, os 8 anos fundamental. Nós não tínhamos período integral. Eram escolas pequenas, limitados recursos de espaço. O presidente do SESI era o Mário Amato. Naquela época. Muito bem. Então, o que eu tinha, eu dizia como sonho? Da mesma oportunidade que eu tive. Eu estudei num colégio bom, com área de esporte, área de alimentação, cultura, em período integral, e meus 5 filhos tiveram a mesma oportunidade. Eu falei, eu quero fazer o mesmo para todos os alunos do SESI. E para isso tínhamos que mudar 150 escolas do estado, né? E isso nós fizemos. E inaugurei mais que 120 escolas de primeiro mundo do SESI. Inclusive nessa região? Aqui. Dezenas de escolas do SENAI. E aqui em Limeira, além da escola do SESI e do SENAI de primeiro mundo, nós temos uma escola do futuro. Nós temos uma escola que é uma experiência que nós estamos fazendo, um modelo finlandês, que não tem nem salas de aula, não tem paredes entre salas de aula, enfim, é uma outra metodologia. Eu te convidaria a visitar a escola, que é alguma coisa nova. Creio que no Brasil não exista nada parecido com isso. Ela fica no começo da Limeira Iracemápolis. De frente, é lá naquele engenho. Sim. Uma escola até na arquitetura totalmente diferente e tal. Muito bem, e agora eu estou com um novo sonho. Qual é o meu sonho? Dar a mesma oportunidade que todos os alunos do SESI têm a todas as crianças de São Paulo. A escola pública do estado, lamentavelmente, por mais esforço que professores tenham, os professores não são valorizados, não são respeitados. A pouca disciplina nas escolas e principalmente os alunos vão para a escola e não aprendem. Você pode ter um caso ou outro de uma boa referência de uma escola pública do estado, mas como regra é muito ruim a escola do estado e tem 3 milhões... acho que em função da progressão continuada ou não só em relação Não só em relação à progressão continuada, em relação ao ambiente, em relação à escola, em relação ao descuido, em relação à desvalorização dos professores, à falta de disciplina. Então... escolas em periferias, muitas vezes com 60 alunos na sala de aula. Em São Paulo é muito comum isso.
nas periferias, falta escola, no centro, ociosidade, 12, 15 alunos na sala de aula. Enfim, há necessidade de fazer uma grande mudança na educação. Por que ninguém fez isso até agora e como é que o senhor vai fazer? Se foi eleito Bom, eu governador? vou fazer como eu fiz no SESI e no Senai, que também todo mundo achava impossível, né? Eu chegar numa entidade de classe e falar, nós vamos substituir todas as escolas por escolas de primeiro mundo, unidades enormes, que dê inveja a alemães, franceses, ingleses e coreanos e tudo, e está feito, não é? Assim como todas as nossas unidades do Senai são referências de inovação, tecnologia. Assim como quando eu dizia, vamos investir no esporte de rendimento, nós temos hoje exemplos magníficos em 16 modalidades de esporte de rendimento. Por exemplo, a primeira nadadora, medalha de ouro brasileira, Etienne, é atleta do SESI. Primeira na história do Brasil. A Aline, o primeiro exemplo de um brasileiro, não é só mulher, não, mulher e homem na luta olímpica. E nós temos aí... Basquete de Franca, né? Basquete, feminino, masculino, vôlei masculino, feminino, polo aquático, natação, enfim. O Paralímpico, 50% da seleção brasileira paralímpica masculina são atletas do SESI. E 100% da feminina, atletas do SESI. Nada disso existia. Isso tudo foi feito. Quando eu falei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o pessoal falou, esse SCAF é maluco. Está tudo feito e a saúde financeira do SESI, do Senai, é invejável. Nunca foi tão boa na história dele. Então é possível fazer. O mesmo eu farei como governador de São Paulo. Pois é, mas no Sistema S não tem mais dinheiro para fazer e menos burocracia. Imagine se o Sistema S... E mais gente com visão para fazer do que num governo... quando as coisas acontecem morosamente, porque parece que os governos foram feitos para não funcionar. Na verdade, você não pode falar que uma instituição, por mais poderosa que seja, tem mais dinheiro que um governo do Estado de São Paulo. Um orçamento em torno de 200 bilhões de reais por ano. Naturalmente, o Estado de São Paulo é um estado pujante, industrial e com um grande orçamento. E 25% disso para a educação. O orçamento da educação é em torno de 23 bilhões de reais, mais 12 das universidades. Então, são 35 bilhões de reais. É uma fortuna, né? Não é pouco, não. É bastante. E mais 1 bilhão e tanto nas escolas técnicas, a ETEX e FATEX. Então, tudo isso, no fundo, é educação. São 36 bilhões de reais, né? Então, na realidade, o que precisa é vontade política de fazer e fazer bem feito. Não adianta você inaugurar uma escola porque a escola é bonita. Inaugurou uma escola. Quando foi que você viu um governador preocupado se aquela escola está funcionando, se os alunos estão aprendendo, se a comida está boa, se tem professor valorizado? Quando? Quando foi? Nunca. Você vê no máximo a presença do governador, vai lá, inauguramos uma escola. E depois ele sobe e nunca mais aparece. É diferente. Primeiro que eu nunca inaugurei uma pedra fundamental, um projeto. Eu inauguro escola funcionando e quando vou na inauguração, eu saio da escola tendo a certeza que está tudo tinindo, tudo funcionando bem. Assim é no SESI, assim foi no Senai, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes na minha vida, quando fui candidato a presidente da Fiesp, todo mundo falou, é impossível, cara, candidato de oposição na Fiesp. Eu não tinha uma tradição na Fiesp, eu não frequentava a Fiesp, enfim. Eu ganhei com 60% dos votos e fui reeleito quase de forma unânime, com 98%, 99% de apoio. Parecia impossível, foi possível. Quando foi a grande reestruturação do SESI Senai, mudando tudo que é escola, aplicando no esporte de rendimento, na cultura, a nossa baquiana do SESI São Paulo, regida pelo João Carlos Martins, que se apresentou aqui inúmeras vezes, tudo parecia impossível, está feito. A saúde financeira é boa, enfim. Então, quando eu me lembro, em 2007, comprei uma briga nacional contra a recriação do imposto do cheque. No governo Lula, o Lula aprovava tudo que queria no Congresso. Eu falei, não, nós vamos derrubar, não vamos deixar recriar o imposto do cheque, chamada CPMF. Se tivesse sido recriada, de 2008 a 2018, em 10 anos, teria arrecadado, em valores de hoje, uns 700 bilhões de reais, que ia sair do bolso de todos os brasileiros. Fiz uma campanha nacional, viajei o Brasil inteiro e nós conseguimos derrubar no Senado Federal. Ninguém acreditava. Não é? Quando falamos, vamos reduzir a conta de luz de todos os brasileiros em 20%. Ninguém acreditava. Foi reduzido 20% a conta de luz de todos os brasileiros. Recentemente, também lancei aí uma campanha do Saplo, chega de engolir sapo, contra o aumento do juro, contra os juros altos.
principalmente cheque especial e cartão de crédito. Lançou a campanha simples, saímos, falei na imprensa e tal. Passado uma semana, o Brasil discutia o custo do cheque especial e do cartão de crédito. Então, o Caio, na minha vida, eu nunca tive medo de desafios. E eu não posso aceitar a ideia que o estado de São Paulo, que é um estado exemplar, é um estado que tem história, é bandeirante, é de trabalho, é de desenvolvimento. Veja o nosso interior, veja essa região. Isso é um país desenvolvido. Sim. A gente tenha escola pública que não é boa, que criança não aprende. A gente tem a segurança pública, que é insegurança para todo mundo, que não há segurança pública. Nesse tempo que nós estamos aqui, em 1 hora, você tem pelo menos uma pessoa baleada ou esfaqueada em São Paulo, 43 pessoas roubadas ou assaltadas, uma mulher violentada. Você tem crime organizado, você tem o PCC no estado de São Paulo, que é a maior organização criminosa brasileira e das maiores do mundo, com filiais de outros estados. Sim. Você tem crack para todo lado, entendeu? Precisa integrar as polícias. O PSDB fala há 24 anos que da integração das polícias não estão integradas. A Polícia Civil está abandonada, as delegacias do interior estão abandonadas. Se não fossem as prefeituras, não tinha nem jeito nas delegacias. Vou fazer um relato. Na cidade de São Paulo, o senhor vive na cidade de São Paulo, eu nunca vi tanto morador de rua em São Paulo como nos últimos anos. As coisas vão. Então você não tem no estado de São Paulo, indo bem. Inclusive em regiões muito ricas de São Paulo. Você não tem indo bem a educação, não tem indo bem a segurança, não está indo bem a saúde, não tem infraestrutura. Imagine a região que nós estamos aqui, não tem um trem. Você não tem trem, se você quiser sair daqui da região. Estamos aqui na região de Campinas, sair daqui para ir para São Paulo, ou ir para Santos, ou ir para São José dos Campos, ou ir para a região de Sorocaba. Por trem não tem trem. O trem até virar, mas vai parar em Americana. Mas esse virar, quantos anos está se falando do trem? Há muitos anos. Há muitos anos. É que nem o metrô de São Paulo. Temos 80 quilômetros de metrô, faz 50 anos que se fala do metrô. E a necessidade de São Paulo é ter 400 quilômetros de metrô. Então, conclusão, é muito falatório e pouco que se faz. E a minha história mostra que eu sou bem diferente. Eu falo muito menos do que eu faço. Aqui na região, Limeira é um exemplo. É só visitar as nossas unidades do SESI, do Senai. Eu saí de Araras agora há pouco, um Senai que inaugurei há pouco tempo, de primeiro mundo. Aí você vai para Leme e Idem, vai para Americana. Enfim, eu não sei qual é a penetração da sua rádio aqui, qual a região que você pega, mas certamente quantas cidades? Nós falamos para toda a região, para algo em torno de 80 cidades, mas nós também estamos no Facebook, no YouTube, muito bem, no portal e no aplicativo, e aí não há fronteiras. Não é? Então, qualquer cidade que tenha uma unidade do Senai, vá lá. Eu convido, olha, eu estou licenciado nesse momento, mas tenho certeza que o Senai vai receber com muito prazer qualquer visitante. Vão visitar uma escola do Senai, vocês vão conhecer o que há de mais moderno no mundo. Vão visitar uma escola do SESI, idem, vão conhecer o que há de mais moderno no mundo. Inclusive, essa escola aqui em Limeira vale a pena. Vem muita gente de outros países para visitar aqui, essa nova metodologia. E olha, se é possível, se nós levamos o SESI e Senai para serem exemplos para o mundo, eu quero levar o estado de São Paulo para ser exemplo no mundo. Eu quero que venha gente de outros países para visitar aqui como funciona bem a segurança, como funciona bem a saúde, como funciona bem a educação, a infraestrutura de São Paulo. Quero estimular muito o empreendedorismo, emprego, trabalho, sabe? Investir na hidrovia, em ferrovia, em rodovia. Tem muitas rodovias. São Paulo tem 194 mil quilômetros de rodovias. Só 18% asfaltado. E desses 18, 3 pista dupla. O resto é pista simples. Por isso, em todo lado que você vai, puxa, estão esperando uma duplicação aqui. Há quanto tempo? Há 20 anos. Cadê a duplicação? Não sai. Entende? Então, São Paulo merece muito mais. Nós estamos vivendo também, Caio, uma era da 4ª Revolução Industrial, uma era de inovação, de tecnologia. Todos nós usamos o Waze a toda hora. O Waze foi um negócio novo, uma startup que nasceu em 2009, em 2014 foi vendido por 19 bilhões de dólares. Eu quero ver no estado de São Paulo centenas de startups, empresas novas, empresas com ideias novas, que vão dar a oportunidade de a gente gerar bilhões de recursos em investimentos, enfim. E quem está falando aqui, eu levei 5 startups brasileiras para o Vale do Silício. Ficou lá em São Francisco junto com startups americanas, startups israelenses, enfim. Não é alguém que fica só no discurso, não.
Pelo contrário, são coisas que eu fiz, estou fazendo, ou já fiz e quero fazer no estado de São Paulo. Isso é um pedaço das razões que muita gente me pergunta, viu, Caio? Ô, Scaff, você tem suas empresas, você preside as maiores entidades do mundo, a política é tão, vamos dizer, num momento tão desconfortável da política. Para o político, né? Para o Da político. negação da Você é uma política, pessoa da negação correta, honesta. Aí, como político hoje, tem aquelas pessoas que misturam tudo e tal. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu lembro muito as palavras do Papa Francisco. Em 2013, ele disse aos fiéis, não deem de Pilatos, não lavem as mãos. Envolvam-se na política, que a política é a melhor forma de caridade por se preocupar com o bem comum. É nisso que eu acredito. A política é maravilhosa, mas não é por causa de maus políticos. A oportunidade é agora. Nós vamos ter eleições gerais, é só escolher bem os candidatos, pegar gente que faz, gente honesta, com todo respeito. Eu entrei na política para construir, não para destruir. Mas eu desafio os meus concorrentes a governador, a pré-candidatos a governador de São Paulo, a mostrarem o que fizeram para essa região, para as 80 cidades. Se quiser buscar o que eu realizei ao longo desses 10 anos aqui, tem centenas de exemplos. Eu quero ver um exemplo de algum adversário que mostre concretamente o que tenha feito, se é que já passaram por aqui. Nós estamos recebendo o candidato Paulo Scaff, candidato ao governo de São Paulo pelo MDB. Também aqui no estúdio os vereadores Hélder do Táxi e Rafael Camargo. Rafael também pré-candidato a deputado. Boa tarde, vereador. O senhor é pré-candidato a deputado estadual ou a deputado federal? Ou não é pré-candidato? Estadual, Caio. A deputado estadual. Pré-candidato a deputado estadual. A bancada do MDB em Limeira, a propositura foi sua? Do título... Do Hélder. Do Hélder. Sim. Então eu queria que o vereador Hélder falasse dessa propositura que foi aprovada na Câmara e hoje o governador Paulo Scaff recebe no Teatro Nair Belo. É o título de cidadão limeirense? Não, é um outro título, é uma outra... o título de cidadão limeirense. Boa tarde, Caio. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde ao futuro governador aqui. Obrigado por estar na cidade. É um prazer receber. Eu que agradeço a iniciativa sua e você é o grande responsável pela homenagem que hoje eu vou estar recebendo com muito orgulho. Eu que agradeço. Obrigado ao Rafael que fez a propositura e convidou eu a assinar junto. Às 19h30 nós estaremos lá no Teatro Nair Belo para fazer a entrega. E o título cidadão limeirense é a homenagem mais importante que a Câmara Municipal pode oferecer, é o título cidadão limeirense. E é um prazer enorme estar entregando aqui para o nosso futuro governador, se Deus quiser. Com tudo isso que discorreu aí, gostaria até de fazer uma pergunta, se possível, Caio. Fique à vontade, vereador. Sendo eleito, eu achei muito importante as suas colocações. As escolas municipais que temos hoje, comparando com o SESI, com as escolas que você preside, qual o tempo que seria para evoluir essas escolas que estão praticamente abandonadas hoje? Do Estado, escolas estaduais. Estaduais e também, estaduais principalmente. As escolas estaduais. Na verdade, o Estado ele tem hoje aproximadamente 3,5 milhões, 3.600.000 alunos nas escolas estaduais. Você não consegue fazer uma mudança de um ano para o outro. Então, o que eu pretendo fazer, assumindo o governo de São Paulo em 2019, arquitetar e programar toda a mudança que inicia a partir de 2020. E todos os alunos começarem a ingressar nas escolas do Estado em 2020, no primeiro ano do fundamental, já vão começar a encontrar um novo ambiente, como eu fiz no SESI. E aí, no segundo ano, terceiro ano, enfim, ao longo para um estado, para um país, quando você fala em 9 anos, não é tanto tempo. Você constrói uma nova estrutura, entendeu? São 9 anos no fundamental, 3 anos no ensino médio. Então, ao longo de 9 anos, você consegue todos os anos, quer dizer, começa uma nova história no primeiro ano, aqueles alunos que vão do primeiro para o segundo já levam a nova história, já entra uma nova turma aqui e você faz dentro das condições reais, enfim, sem aquela coisa impossível de mudar tudo de um ano para o outro. Mas é natural que tem que dar um choque primeiro para uma melhoria geral, mas depois a grande estrutura para que faça uma nova história na educação teria que ser realmente de uma forma paulatina. Você vai falar, bom, mas o mandato são 4 anos. Não faz mal, você pode ter uma reeleição. Se não tiver, não tem problema. Porque quando você planeja isso, depois vai acontecendo automaticamente, entendeu? Se tivesse sido feito esse trabalho,
há 9 anos, nós estamos em 18. Em 2010, se tivesse começado, estava feito. Então passa rápido e um estado, um país assim, você não pode olhar só o ano seguinte, você tem que ter uma visão estadista de futuro. Helder, obrigado a você, o Rafael, mais uma vez aí pela homenagem que eu vou receber hoje, viu? Bom, a Tayla e a Nani Camargo vão perguntar também, mas eu me vejo obrigado a perguntar sobre uma questão política envolvendo o seu adversário na disputa, João Dória, que declarou que tentaria uma aproximação com o senhor, PSDB e MDB, no sentido de demovê-lo da condição de candidato ao governo do Estado, tentando convencê-lo a se lançar candidato ao Senado. Essa é a primeira colocação. E a segunda colocação é que também circulam notícias de que haveria uma aproximação do MDB, que tem um pré-candidato a presidente, que é o Henrique Meirelles, não é o ex-ministro Henrique Meirelles, com o deputado Jair Bolsonaro. Tem fundamento essas afirmações? O senhor pode desistir da candidatura ao governo para ser candidato ao Senado? E o Henrique Meirelles pode deixar a disputa para que o MDB dê suporte à candidatura do Bolsonaro? A possibilidade de nós deixarmos de ser candidatos a governador é zero. Não existe isso. Na realidade, olha, com muito respeito, mas o candidato do PSDB, ele entrou na política há pouco tempo, dizendo que não era político, foi eleito prefeito de São Paulo, fez coisas que ninguém consegue exatamente identificar ao longo de um ano, renunciou para ser candidato de novo, e agora... Depois de ter prometido uma opção de coisas, cumprir mandato, não cumpriu o mandato. Fala que não é político, mas ele pratica a pior política possível, de não cumprir compromissos, de faltar com a verdade e tal. Então não existe nada disso. A nossa candidatura tem solidez absoluta. Em 2014 já fui candidato a governador, tive quase 5 milhões de votos, agradeço ao eleitor de São Paulo, mostrei que tenho uma determinação. Quer dizer, se tiver no meu destino, se for a vontade do eleitor de São Paulo, se for a vontade de Deus e me der a oportunidade, quero ser governador de São Paulo. O MDB fez pesquisas no Brasil todo, meu nome apareceu como potencial candidato a presidente da República. Agradeci, falei fora de cogitação. Quero ser, se for para estar na política, quero ser candidato a governador de São Paulo. No dia 7 de outubro, na urna eletrônica, vai estar lá meu número, o número do meu partido, número 15, meu nome e minha foto lá. Serei candidato a governador de São Paulo. Ao Senado, nem pensar. Não, eu serei candidato a governador de São Paulo. Não tem essa de Senado. Quem não deveria estar nem como pré-candidato seria ele, que deveria estar cumprindo o seu mandato na prefeitura. Abandonou, renunciou, está aí e ainda interferindo na vida de outros partidos. Mas o entendimento dele é que, sem o senhor na disputa, ficaria mais fácil para ele vencer a disputa do primeiro turno. Na verdade, a última pesquisa Ibope me mostra na frente dele, em todos os cenários. Então, o entendimento dele é lógico. Você pega o candidato mais forte, está liderando a pesquisa. Se esse candidato sair do páreo, para ele é muito bom. Da mesma forma, se ele sair do páreo também é primeiro turno, não é isso? Mas não existe isso, não. Eu quero que ele fique e quero disputar e quero que o eleitor tenha mais opções, entende? Como eu falei, eu acho que o eleitor está maduro e cansado de promessas. A questão é o seguinte, o que o Dória fez aqui para essa região? Quantas vezes ele veio aqui? E o que o SCAF fez? Quando foi que o SCAF largou uma missão, nem no meio do caminho, no início do caminho? No caso dele, como é que ele justifica isso? E aí é isso que vai rolar, essa discussão, e principalmente com propostas futuras. Quanto à questão do Jair Bolsonaro, ele numa entrevista na Jovem Pan, ele declarou, ele falou que tinha simpatia pela minha candidatura. E isso foi o que aconteceu. Eu não conheço ele pessoalmente, eu nunca nunca conversei com ele, tá certo? Mas é natural que quando eu soube que ele fez uma manifestação de um gesto gentil em relação à minha candidatura em São Paulo, descartando as outras e dizendo, em São Paulo é o SCAF, é honesto, é correto e papapá. Me elogiou e falou que tem simpatia pela minha candidatura. Eu respondi dizendo a ele o seguinte, que eu agradecia muito a referência que ele fez, que eu tenho muito respeito pelos quase 30 milhões de brasileiros que o colocam como favorito. Hoje ele tem quase 30 milhões de brasileiros que o indicam como favorito, então ele merece o respeito de todo mundo, concorde com ele, goste dele, não goste dele, mas merece respeito, porque esses 30 milhões de brasileiros merecem respeito.
mas que a minha simpatia era pelo Henrique Meirelles, que é o nosso pré-candidato a presidente da República. Meirelles é um homem que... E essa candidatura, Meirelles, decola? Olha, essa é a grande pergunta, quem decola, quem não decola, quem já decolou, se cai o avião, ou se mantém, ou se chega no final. É difícil, né? Tá muito confuso o cenário. Mas o Meirelles está animado. Até nós marcamos amanhã, vamos tomar um café às 9 horas da manhã juntos. Até perguntei para ele, café da manhã, porque eu tomo café da manhã às 6 horas, né? Falei, Meirelles, vai ser café da manhã ou um cafezinho? Ele falou, cafezinho que eu já vou ter tomado há muito tempo. Então nós começamos o dia cedo, inclusive aos sábados. Bom, e o Meirelles, ele foi o único brasileiro que eu conheço, pode ser que tenha outro, mas que eu conheço, que foi presidente do Banco Americano, ele foi presidente do Banco de Boston. Olha, Caio, você conhece, para ser presidente do Banco de Boston, tem que ter as duas qualidades que são as mesmas que vão me guiar para escolher minha equipe de governo. Ser honesto e competente. Se ele não fosse honesto e competente, seria presidente do Banco de Boston. E também temos que lembrar que ele foi 8 anos presidente do Banco Central no tempo do Lula. E a economia, ele fez um trabalho que merece muito respeito como presidente do Banco Central. Não, e ainda que o presidente Temer não seja uma figura, digamos, popular, é inegável o bom trabalho do ministro Henrique Meirelles, tentando consertar e conseguindo, em alguns aspectos, melhorar a economia. Ele tem muita competência e o povo hoje não quer aquele que faz discurso bonito, não. E a gente fala assim, Meirelles não tem aquela facilidade para falar. Poxa, se o cara não falar nada e fizer, é o que eu acho. Acho que o que importa é fazer, é realizar. Porque de blá, 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 todo mundo está cansado. Então, o Meirelles é pré-candidato a presidente da República pelo MDB e será candidato, sim, a não ser que ele desista. Mas eu não creio, não. Eu vejo ele super animado. Caio, minha pergunta para o SCAF é sobre economia, né? Até pelo histórico dele, a gente fala de SCAF e nos remete a isso, né? Empresário, agora licenciado, mas comanda aí as principais entidades da indústria. E os números atuais assombram aí no Brasil. Fiesp, todo o sistema S. Isso. Né? Fiesp, Instituto Roberto Simos, SESI, Senai e Sebrae também. Sebrae também. Bom, os números ainda assombram o Brasil, o brasileiro, né? Mais de 13 mil desempregados. Desculpe, né? Mais de... 13 milhões de 13 milhões de desempregados. Bom, no estado de São Paulo, como trazer essas pessoas para a formalidade, Paulo? Porque a gente sabe que não basta só curso de capacitação, treinamento. A indústria tem que voltar a contratar. Se você for eleito, como ajudar esse setor que é a sua especialidade? Bom, na verdade, eu quero fazer do estado de São Paulo um canteiro de obras. Nós precisamos investir muito em metrô, precisamos investir muito em trens, precisamos investir em ferrovias, em rodovias, precisamos investir na hidrovia, em habitação. Tudo isso gera muito emprego, muita oportunidade. Nós precisamos fortalecer novamente a indústria de São Paulo. Então, eu pretendo, independente da situação brasileira, é natural. Quando o país como um todo vai bem, ajuda todos os estados. Mas, e eu creio que a partir de 2019, a economia brasileira vai aumentar o seu crescimento. Aliás, esse ano era para já crescer 3%. O Brasil já está respirando, né? Está começando a respirar, né? Mas você está certo, ainda tem 13 milhões de empregados. Mas tinha 14, melhorou. Mas está longe de estar bom. De qualquer forma, esse ano tiveram 2 motivos que eu diria assim como principais, que atrapalhou o ritmo de crescimento. O país poderia chegar perto dos 3%. A greve dos caminhoneiros, que deu uma brecada em tudo. Então, quando você tem a coisa querendo ir, e começou a ir, com perspectiva boa de começar a rodar, aquela greve deu uma brecada em tudo e o prejuízo foi muito grande. Ou seja, atrapalhou a retomada do crescimento. E também essa indefinição em relação às eleições. Essa história aí de esquerda, de poder voltar à esquerda, de Ciro Gomes, de PT e tal. De intervenção militar. De tudo isso dá uma certa insegurança. Então, aquilo que poderia acontecer em torno de 3% de crescimento esse ano, já está sendo estimado em 1,6, mais ou menos, quase a metade, lamentavelmente. O ano passado, diferente, tivemos 2 anos muito ruins, 2015 e 2016 foram menos 3,5%. Foi aí que o problema se instalou. Já o ano passado começou uma pequena recuperação com 1,1 de crescimento. É pequeno, mas entre 1,1 positivo e 3,5 negativo é muita diferença, né?
para o lado positivo. Esse ano deve crescer, como eu falei, lamentavelmente não mais os 3, 1,5, 1,6, e o ano que vem eu creio que a gente possa entrar num ritmo de crescimento aí, possa ter os 3% de crescimento ano que vem. Agora, São Paulo, independente do crescimento nacional, como governador, eu vou estimular muito aqui, usando os recursos do orçamento do Estado, usando a alavancagem que o Estado permitir de endividamento, usando concessões, PPPs, desburocratizando, dando agilidade, sempre respeitando, obviamente, a lei, mas fazendo com que as coisas aconteçam. Põe a mão na massa para dar agilidade e tudo isso gera emprego, oportunidade, a venda de serviços aumenta a renda, e isso é uma bola de neve. É um ciclo virtuoso, que você, quanto mais emprego, mais trabalho, mais empreendedorismo, mais consumo, você vai indo bem. Então, eu pretendo dar uma boa chacoalhada no Estado de São Paulo, no lado positivo, na economia, no empreendedorismo, no emprego e, naturalmente, melhorar muito a qualidade da educação, como nós já falamos, da segurança, da saúde, enfim, para que o Estado de São Paulo volte até a posição que merece, né? O Estado de São Paulo é um Estado bandeirante, é pioneiro, é trabalho, é exemplo, e não tem sido tão bom assim. Nós temos que aproveitar tudo que tem de bom e melhorar ainda e corrigir os problemas que são os mesmos de 15 anos atrás, 10 anos atrás. Pegar o jornal de 15 anos atrás, a manchete é a mesma. Né? Com tudo isso, o senhor é do MDB, o PMDB, que voltou a ser MDB, não é? Que é o partido do presidente Michel Temer. E isso possivelmente preocupe o seu marketing de campanha, porque o presidente Michel Temer, ele pode até daqui a alguns anos, e acredito que isso até vai acontecer, ser lembrado como um presidente reformista, um presidente da PEC, do teto dos gastos, da reforma trabalhista, de reformas que eram necessárias para o Brasil. Mas, por enquanto, ele tem 2% de popularidade. Como é que a imagem do presidente Michel Temer vai ser trabalhada, se é que ela vai ser trabalhada em algum momento, na sua candidatura? Eu sou obrigado a citar, por exemplo, o exemplo do Dória, que tentou lançar o Datena, e evidentemente que o Datena teria um peso muito grande, talvez fosse eleito senador e teria um peso na candidatura do seu oponente João Dória. No caso do Michel Temer, o senhor não teme que ele possa tirar voto? Não, não temo não. Eu vou te dizer, eu comentei com você que eu entrei na política em 2010 sem padrinhos. Entrei, não tinha pai na política, tio, irmão, amigo, nada. Entrei para ajudar, entrei por reclamar muitos políticos, falei, vou me filiar a um partido político, vou tentar ter um cargo e ajudar o país, ajudar São Paulo e tal. Pois bem, e depois de 2014 fui candidato a governador, novamente nunca tive padrinhos políticos. E nesse momento não tenho padrinhos políticos. Quanto à questão da imagem dos partidos, todas são péssimas. A imagem do PSDB é péssima, do PT é péssima, do MDB é péssima, do PP é péssima. Quem for pensar em imagem de partido é aqueles que votam em branco, nulo, enfim. E uma candidatura majoritária para o governo de São Paulo vale a pessoa. Eu sou pré-candidato. Paulo Scaff é pré-candidato ao governo de São Paulo. Mas o senhor vai mostrar o presidente Michel Temer nos seus programas de televisão, por exemplo? Depois da convenção, eu seria o candidato. E se for eleito, eu seria o governador. Sim. Então, como eu te disse, como eu nunca usei padrinhos, nem para o bem, nem para o mal, eu nunca utilizei de padrinhos. Não, você pode ver a campanha em 2010, em 2014, e eu, na verdade, vou continuar a mesma linha. Quem tem que se apresentar para o eleitor sou eu. Eu não vou gastar um segundo do tempo para apresentar pessoas que não serão aqueles que vão governar São Paulo, seja quem for. Mas isso não quer dizer que o senhor não vai aceitar apoios. Olha, ou alianças. Olha, segundo turno. Alianças, por exemplo, de partidos agora, eu estou abrindo mão da maioria. Eu estou deixando para os meus adversários que estão fazendo a troca-troca que sempre houve na política. Inclusive, aquele que fala que não é político, que pratica a pior política do mundo. Porque o que eu tenho visto é partido que vai para um lado no candidato, vai para outro, pede isso, pede aquilo. Eu já deixei claro, eu não vou conceder cargo nenhum. Qualquer partido, eu não estou negando uma coligação. Qualquer partido que coligue conosco, certamente não foi em troca de nada. O que eu pretendo é estar livre e solto para montar o melhor governo que São Paulo já viu. Para isso eu preciso escolher pessoas sérias e competentes. E a questão começa agora. Se agora você começa a aceitar para ter uma coligação, se comprometer com secretarias, com cargos, com trocas, como os meus adversários estão fazendo, quando chega lá adiante, o governo não é mais seu.
Começa um governo, é o partido tal que indica a secretaria tal, é o outro que indica a secretaria tal. Comigo não vai ter isso, não. Eu não tenho compromisso com ninguém, vou reduzir secretarias, vou colocar os melhores nomes que forem possíveis em seriedade e competência nas secretarias, enfim, e não pretendo estar barganhando coisa nenhuma agora. Eu deixo para os meus concorrentes, eu prefiro ter menos tempo de rádio e televisão, eu tenho serviço prestado no Estado de São Paulo, é reconhecido o trabalho que eu fiz como presidindo as maiores entidades do mundo, como SESI, SENAI, SEBRAE, FIESP, CIESP, desde educação, formação profissional, esporte, cultura, lazer, também grandes movimentos enfrentando governos para baixar impostos, bancos para reduzir juros, enfim, eu tenho uma vida que mostra, se você perguntar para 1000 pessoas que me conhecem sobre a minha seriedade, todas vão dar um depoimento que sabem que comigo não tem meio termo. Então, o que eu quero, para mim, só funciona se for assim. Se for para fazer troca-troca, começar um governo já torto, eu não quero, não depende da política. Eu quero dar uma contribuição, mas essa contribuição, para valer a pena, tem que ser feito corretamente. Muita gente me pergunta, Caio, é possível mudar a qualidade da educação, da segurança, da saúde? É possível mudar da agilidade nas coisas? Tudo é possível, desde que você tenha uma equipe de primeira. Agora, quando você monta já um governo em que o partido X indicou lá uma equipe na Secretaria da Segurança, quando você vai ver pessoas despreparadas, sem competência, muitas vezes desonestas, para ir lá, para arrecadar, para fazer isso. Aí, meu amigo, não é possível conseguir nada de bom. Então, eu estou muito tranquilo. Se tiver no meu destino, se tiver o apoio do eleitor de São Paulo, se for na vontade de Deus, eu vou ganhar a eleição e São Paulo não vai se arrepender, não. Nós vamos fazer um trabalho muito diferente. E se não tiver, eu vou agradecer a todos e volto para a minha vida, não tem problema nenhum. Mas eu não vou abrir mão de fazer o certo e começa agora nas coligações. O que o povo está fazendo aí, o povo que eu me refiro, os meus adversários estão fazendo, dessa troca-troca de cargos e tudo, significa já condenar a eficiência, caso ganhem, do futuro governo. Porque já vai começar tudo torto. Bom, o senhor falou bastante sobre economia, sobre educação, que seriam suas principais frentes de trabalho à frente do governo, mas minha pergunta é sobre a saúde. Limeira enfrentou recentemente um problema muito sério, os vereadores acompanharam, inclusive, em relação a farmácias de alto custo. Esses medicamentos são fornecidos hoje pelo Estado, aos municípios, mas é o município que tem a obrigação de fornecer a estrutura, o prédio, enfim, para que esses medicamentos sejam entregues na cidade. Aqui em Limeira houve uma série de reclamações sobre o prédio, que não havia banheiros, não havia cadeira para os idosos que aguardam, né, conseguir retirar esses medicamentos, enfim. E esse problema ainda será solucionado aqui na cidade e ocorre também em outros municípios onde o Estado fornece o medicamento e as prefeituras têm que bancar, então, essa estrutura. Qual seria a proposta do senhor para melhorar a estrutura dessas farmácias em todo o Estado e também em relação à saúde pública? Olha, a saúde é um dos problemas, sem dúvida nenhuma, junto com educação, com segurança, infraestrutura, emprego, enfim. No caso da saúde, vamos começar pelo início da história. Nós não temos nenhum prontuário eletrônico. O que é um prontuário eletrônico? Alguém que é atendido num hospital público em Araras, se no dia seguinte estiver em Santos, o médico que o atender em Santos não sabe da vida, da saúde dele. Porque não tem numa tela de computador a história dele. Prontuário eletrônico é você, em qualquer parte do estado, você acessar e ter a história do paciente, para que o médico que vai atender saiba como atender, já conheça o paciente. Aí depois você vai para o passo seguinte. Existem em São Paulo 44 mil entes de saúde. UBSs, que é antigo posto de saúde, UPAs, AMES, AMAs, as farmácias que você se referiu, policlínicas, hospitais filantrópicos, que são santas casas, por exemplo, hospitais municipais, hospitais estaduais, enfim, 44 mil entes. E quem coordena isso? Esse é o papel do Estado. Eu vou coordenar isso aí. É muito comum você ver falta remédio e joga-se fora remédio vencido. É comum acontecer. Hoje tem fila de coisa que mata. Hemodiálise mata, não pode ter fila. Marca-passo mata, não pode ter fila. Quem opera de um câncer tem que fazer quimioterapia, radioterapia, não pode esperar, porque mata.
E tem fila. Você tem, e é muito comum, um cenário que alguém procura um hospital, tem médico, falta remédio. Aí vai no outro, tem um remédio, está faltando um médico. Aí vai no outro, vai fazer um exame, tem um equipamento para fazer o exame, mas não tem o operador do equipamento. Vai no outro, tem um operador do equipamento, não está a manutenção feita, então o equipamento está parado. E assim vai. É uma grande confusão. O que precisa é arrumar essa confusão. Ter um prontuário eletrônico, ter agilidade, pôr tecnologia na saúde e arrumar por região, de forma que as pessoas que precisem um atendimento tenham atendimento eficiente. Quando você não tem a Unidade Básica de Saúde, a UBS, que atenda bem logo no primeiro atendimento, muitas vezes a pessoa procura um hospital para ser melhor atendido, para tomar uma aspirina. Aí você está ocupando lá, está vazio aqui. Tem regiões que tem sobrelotação, superlotação, outros sublotação. Tem hospitais superlotados e outros com folga. No geral, o índice de leitos e médicos do Estado, ele é comparado ao Reino Unido. Só que é tudo desorganizado. Então, a exemplo que nós estávamos falando da educação, da segurança, a saúde precisa ser passada a limpo. Para valer, muito dinheiro se investe, muita gente fala, falta dinheiro, falta dinheiro. Primeiro vamos arrumar com o dinheiro que tem. Na hora que arrumar tudo, tiver consciência que não está havendo desperdício, não está havendo malandragem, roubo, não está havendo falta de uma boa gestão e precisa mais recursos, vamos pôr mais recursos, o que precisar. Mas primeiro vamos arrumar a casa, porque quando você tem desperdício, quanto mais dinheiro você pôr, mais dinheiro vai desperdiçar. Essa que é a realidade. 2h06. É uma pena que nós não tenhamos mais tempo. A agenda do candidato também é muito carregada. Haveria outros tantos assuntos para serem discutidos aqui, conversados com o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff, presidente licenciado da Fiesp, do Ciesp, do SESI, do Senai, do Instituto Roberto Simonsen e também do Sebrae. Do Sebrae. O senhor falou do sapo. Inevitavelmente eu me lembro do pato, né, que foram colocados tanto o sapo quanto o pato na frente da sede da Fiesp na Avenida Paulista, em São Paulo. E o senhor, eu vou lhe fazer uma última pergunta, o senhor acredita que o brasileiro, em algum momento, no futuro distante ou próximo, vai deixar de pagar o pato? Olha, eu só estou na política e quero ser governador de São Paulo para ajudar, a partir de São Paulo, as pessoas pararem de pagar o pato, pararem de engolir sapo. É natural que é um desafio que não é fácil, mas eu não estou, na minha vida, não estou acostumado a coisas fáceis, não. Se fosse fácil, também não me atrairia. Não é? Mas, na realidade, chega, as pessoas a todo tempo pagam impostos altos, tem muita burocracia e quando precisam dos serviços públicos são péssimos. Enfim, é hora do governo respeitar mais o cidadão. E é por isso que eu quero ser governador, tentar mudar essa realidade. O pato que você lembrou aí virou celebridade, hoje ele está no Museu de Londres. Eu até fui surpreendido porque... Quantos patos foram rasgados? Eu não sei, foram furados. Olha, teve pato em Brasília que tomou flechada. Facada, enfim. Porque o pato ele estava na rua com o objetivo de combater o aumento de impostos e conseguiu evitar muitos impostos nascerem ou aumentarem. Mas, de repente, ele estava num domingo na rua com essa finalidade e começou aquele movimento do impeachment e a população entendeu o pato como um símbolo de indignação e tudo. E aí... aqueles que eram contra o impeachment davam facada no pato, flechada no pato. Até hoje o pato é criticado. Mas é assim, toda celebridade é assim. Tem aqueles que o amam e tem aqueles que não gostam. O pato foi para Londres. E aí um dia eu recebo uma notícia, eu pensei que era uma brincadeira, que o pato está em Londres, no Museu de Londres. Eu falei, pô, isso é piada, né? Fui ver, não é piada não. Na verdade, eles fizeram uma pesquisa mundial de símbolos, assim, de design, imagens, que simbolizaram e representaram grandes movimentos sociais. É uma exposição de design, entende? E está lá o pato. Então, o pato virou uma grande celebridade. E muita gente me pergunta, e cadê o pato? O pato é de prontidão. Qualquer governo, se eu for eleito governador de São Paulo, se alguém falar... em pensar em aumentar imposto, eu não vou deixar, naturalmente, por questão lógica de princípio, enfim.
Mas certamente o Pato sai lá do prédio da Fiesp e vai aparecer em algum lugar de São Paulo e vai protestar. Mas não vai acontecer, não. Como governador, eu sou muito coerente. Agora, recentemente, nós tivemos, por exemplo, a discussão do imposto sindical, o imposto que beneficia a Fiesp, aos sindicatos da Fiesp e tudo, e eu fiz uma campanha nacional contra o imposto sindical. Deu um baque no orçamento da Fiesp, no orçamento dos sindicatos, mas é coerente. Eu não vou ser contra aumentos de impostos, contra qualquer imposto e defender um imposto arcaico como imposto sindical, porque beneficia diretamente as entidades que eu presido. Então, nós temos que nos adaptar, nos adaptamos e sem o imposto sindical. Alguns sindicatos ainda estão sofrendo, mas paciência, tem que enfrentar. Quero registrar aqui que há muitos comentários, elogios, algumas críticas, muitas perguntas na rede social Facebook. Eu não vou repassá-las para o senhor, até por um cuidado com a lei eleitoral. Nós estamos ouvindo candidatos também ao governo de São Paulo. O senhor é o primeiro a estar no estúdio, mas nós ouvimos há alguns dias o candidato João Dória e devemos ouvir outros candidatos ao governo do estado também. Pré-candidatos. Pré-candidatos, não é? Porque ainda não aconteceram. Não tem. Nesse momento até ele dos partidos, é bem livre, né? Viu, Caio? Essas regras todas são a partir da formalização das candidaturas. Nesse momento, essa figura... Quando é a convenção do MDB? Dia 28 de julho, e as candidaturas são formalizadas em 15 de agosto. Nesse período, essa figura de pré-candidaturas, na verdade, é uma coisa abstrata. Então, há hoje uma certa liberdade. Hoje, o que é ilegal, o que você não pode, é pedir voto. Fora isso, eu estar aqui com você, me apresentar como um presidente do SESI Senai, licenciado, pré-candidato ao governo, discutir as questões do Estado, não há nenhuma limitação, nenhum problema e não há nenhuma obrigação em dar para todos a mesma oportunidade. Que a imprensa tenha o que nós chamamos por muitos anos de lei da mordaça, ainda que no regime democrático, porque nós ficamos presos à lei e amedrontados. Né? Limeira terá candidatos a deputado, nós temos aqui um pré-candidato a deputado, não sei se 2 pré-candidatos a deputado, mas certamente um pré-candidato a deputado. O Rafael é pré-candidato. E há outros tantos pré-candidatos que deveriam falar nas emissoras de rádio, aparecerem em entrevistas nas emissoras de televisão e que serão, num dado momento, impedidos porque aos veículos será praticamente impossível a tal equivalência. Isso na campanha. Né? Isso na campanha. Na campanha, lá adiante, depois do dia 15 de agosto. Isso é uma coisa que acontece, lamentavelmente, no Brasil, porque há países desenvolvidos do mundo que permitem até a propaganda paga, né, no período eleitoral e, sobretudo, e muito mais importante do que a propaganda paga, é poder ouvir o candidato e o que o candidato tem a apresentar. Televisão, rádio, internet, jornais impressos levam, além de todo o material de campanha, ao conhecimento público o que cada candidato pretende fazer e quer fazer num momento como esse, agudo, de crise ética, crise moral, descontentamento com os políticos, descontentamento com a política. Por tudo que o senhor falou aqui, eu sei que eu estou me alongando, o senhor se considera, uma palavra surgida há pouco tempo, um outsider, ainda um outsider na política? Olha, sinceramente, eu acho que essa história toda, o que vale são as pessoas, é outsider, se é político, se é como, por exemplo, quando o candidato do PSDB fala que não é político, ele filiado a um partido político, foi candidato a prefeito, foi eleito, abandonou o mandato, renunciou, é candidato de novo e fala que não é político, ele não foi gestor até agora, mas político ele foi o tempo todo. E não tem que se ter vergonha, não. Se eu tenho uma filiação partidária, como é que eu vou falar que eu não sou político? Começa a enganação, já começa enganando, não pode enganar, entende? Não pode mentir. Então, na realidade, sou político, sou gestor, presidi ao longo desses 13 anos SESI, Senai, com resultados concretos, inclusive nesta cidade de Araras e em toda essa região aqui de Campinas, investimentos em coisa boa, seriedade, já mostrei, na verdade, na minha vida, como empresário, como presidente dessas grandes entidades, enfim, coragem mostrei em muitos embates, como nós comentamos aqui, coisas boas para a sociedade e, enfim, estou à disposição da política para ser governador. Para mim, o que importa é isso, é a pessoa. Essa pessoa merece confiança, aquela pessoa não merece. Aliás, se você me permitir, Caio, vamos levar a sério as eleições esse ano. Não adianta ficar reclamando. Eu fiquei muito triste. Recentemente tiveram as eleições em Tocantins. Quase 50% das pessoas votaram branco, nulo, anularam voto e tal. Isso é muito ruim. Na vida, quando a gente tem um problema, a gente tem que enfrentar
o problema e resolver. Mas é algo possível, né? Se você... Nós devemos ter, de novo, muita gente rejeitando o voto, como aconteceu na eleição mas isso não é solução. A solução é você analisar a vida de cada candidato, em vez de ficar pedindo promessas futuras, futuro a Deus pertence. Alguém pode hoje estar aqui e amanhã não está mais nesse mundo, está em outra esfera. Então, o que precisa é o que esse cara fez durante a vida. Quem fez coisa boa a vida toda, fica tranquilo que ele vai continuar fazendo boa. Também quem fez coisa ruim a vida toda, fica tranquilo que vai ser difícil corrigir. E quem não fez nada a vida toda, também é difícil que começar a fazer. Então, é escolher bem e votar. A solução não é não votar, é votar certo, para que a gente possa renovar todas as esperanças a partir de 2019 aqui no nosso estado de São Paulo e no Brasil. E, Caio, se você permitir também, aqui entrou no nosso estúdio aqui, o nosso patrono do Senai aqui de Araras, que é o Ivan Fábio Zurita, amigo, e é o patrono da nossa escola Senai aqui. Então, queria agradecer também a presença dele aqui, da mesma forma que agradeço ao Helder e ao Rafael. E desejo a você, Rafael, também sucesso na sua pré-candidatura como estadual deputado estadual. Um homem com uma história tão bonita, doutor Ivan Zurita, no mundo empresarial, na presidência da Nestlé, na filantropia também, com seus eventos reconhecidos no Brasil todo. É um prazer recebê-lo aqui. E fez muita coisa em Araras, viu? Os investimentos que ele, como presidente da Nestlé, trouxe para Araras aqui, beneficiou muito a cidade de Araras. E Araras cheira chocolate. Minha família toda de Araras, você chega em Araras, aí tem o cheirinho da Nestlé. E esse cheirinho de chocolate que o Zurita trouxe para Araras, cheira a emprego, a desenvolvimento, a geração de riquezas e tal. Então, ele merece e é o nosso patrono aqui da escola do Senai. E é bom, né? Você, quando fala em patrono, já imagina alguém que morreu há 50 anos atrás. É bom ter vivo alguém que fez coisa boa, que teve tudo a ver com a indústria, uma vida inteira dedicada a uma empresa como a Nestlé, que é uma empresa respeitada no mundo inteiro, e que fez muito por essa região, as indústrias da Nestlé que estão aqui, todas elas tiveram o dedo dele aqui, né? Na subsidiária brasileira da Nestlé. Eu me lembro particularmente de uma matéria que eu li a seu respeito na revista HSM. Eu vou pedir para que a Nani fique de pé um minuto só, para que o Ivan possa se sentar, sobre os barcos que vendiam produtos da Nestlé às comunidades ribeirinhas das regiões mais afastadas do país. Isso foi feito... Por favor, aqui. Isso foi feito em Belém. Eu vou te comentar porque é uma empresa... as metas da matriz eram absurdas, né? Então... é uma empresa que tem 99% de penetração dos domicílios brasileiros, ou seja, ela está aprovada por nós brasileiros. Sim. E uma vez em Belém, e numa indústria do Mutran, me dei conta que as mulheres remavam, muitas mulheres somente mulheres. Eu falei, qual é o motivo desse trânsito de barco? Não, acontece que os maridos trabalham, ganham pouco e as mulheres compram todo dia um pouco. Uhum. E aí me veio a ideia de criar um navio, supermercado, e que hoje cobre 1.200.000 pessoas que vivem na Ribeirinha, e as mulheres têm mais tempo para casa. Que vendiam volumes menores, ao invés da embalagem com 6 iogurtes, foi totalmente adaptado ao consumidor. Depois, na época, o Márcio Cipriano, que era o presidente do Bradesco, pediu se podia colocar uma caixa registradora no barco, e assim passou a ser um veículo de correio, de comunicação. Então, eu acho que isso mostra, mais do que o negócio em si, o conhecimento do país, né? Pelas diversidades e adversidades que existem aqui. Então, se você pretende ser líder, para mim, líder é fazer melhor aquilo que a gente se propõe a fazer. Sim. E esse foi o caminho. Foi um prazer. Mas só queria te comentar aqui que o Paulo, fiz parte com ele do Conselho Superior da Fiesp e sou testemunha do trabalho dele, da dedicação e o grande trabalho na Fiesp. Eu acho que é na única gestão que os presidentes da República que visitam o Brasil passam por lá. E eu fui testemunha disso. Então eu não tenho todo isso, eu corroboro com tudo que foi dito aqui. E além da pessoa, da família, do pai de família que é um grande líder e empresário e empreendedor. Então eu acho que o que nós precisamos, na verdade, na minha opinião, nós precisamos mais de gerente, né? Nos negócios públicos, que é isso que está faltando para nós. E ele é um campeão nisso. Então eu digo que eu apoio, conheço os outros candidatos também, mas eu acho que São Paulo, nesse momento, precisa dar um salto
de investimento, mas principalmente ter essa visão de futuro, médio e longo prazo. O Estado de São Paulo não condiz com a importância que tem dentro do cenário nacional. Eu acho que a gente tem que reposicionar. E aqui está a pessoa, na minha opinião, que vai fazer e vai mostrar para a gente. Me permita só uma última pergunta. O Brasil tem jeito? Olha, eu digo que o Brasil está condenado a ter sucesso. Né? E tem jeito, sim. Tem jeito. Eu acho que o momento para a gente começar essa virada é agora na eleição. Né? Se a gente só reclama e não toma uma atitude, acho que é difícil. Mas o Brasil, pela potencial, né, que existe aqui, os estados, a potência que é só não ter interferência daqueles que não pensam no país, mas pensam neles próprios, que ele vai bem. Eu diria para você que vai melhor até sozinho do que o que nós estamos assistindo ultimamente. Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um dos países de maior potencial de captação de recursos externos. Quer dizer, independente dos problemas, ninguém deixa de acreditar no Brasil, porque ele é muito mais forte do que tudo isso que nós estamos assistindo. Muito bem. Ô, Caio, eu fiz uma confusão no final. Como eu saí de Araras, vim aqui para Limeira, mas também a rádio pega em Araras. Pega em Araras. Eu fiz uma referência. E é bem são coladinho. Que se querem muito bem, cujos povos se querem muito bem, as populações se querem muito bem. Em poucos anos, essas cidades vão estar praticamente unidas. Lembrando aquelas cidades da Itália que você anda assim, de um quarteirão para o outro, já mudou de cidade, né? Então, tudo isso vai se A região nós temos aqui. Americana e Santa Bárbara, que são divididas por uma avenida. Nós temos Limeira e Americana, que são divididas por um rio. E daqui a Araras, nós não vamos andar mais do que 10 minutos. Eu sei, eu vim de lá. Né? Por isso que você passa em muitas cidades, de repente você faz uma confusãozinha, mas muito orgulho de estar em Limeira hoje e muito orgulho por toda essa região aqui, que são cidades maravilhosas. Né? Essa região toda do interior de São Paulo é um país desenvolvido, na verdade. Muito obrigado mais uma vez a todos pela presença. Vou começar pelos vereadores Rafael e Helder, ao doutor Ivan Zurita. Que surpresa agradável tê-lo aqui, um dos grandes executivos desse país, homens transformadores desse país e com uma trajetória absolutamente vitoriosa e digna de elogios e ligado a essa região, ligado a Araras, né? E o presidente Paulo Scaff, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, boa sorte na sua caminhada. Obrigado. E se o senhor passar por Limeira novamente até o mês de outubro, gostaríamos de ouvi-lo, se possível, de novo. Se Deus quiser, vou passar e virei aqui com muito prazer. Eu te agradeço a atenção. Dependendo aí da vontade de Deus, dos eleitores de São Paulo, virei muitas vezes a Limeira como governador de São Paulo. Obrigado, Tayla. Nani Camargo aqui atrás de mim. Muito obrigado a todos pela audiência. Um excelente, um surpreendente final de semana a todos. O Rafael Camargo voltará aos nossos estúdios, aos bastidores, não é? Para falar como pré-candidato a deputado. Nós falaremos muito de política, das coisas da nossa cidade e da nossa região. Tenham todos, repito, um excelente final de semana. Na segunda estamos de volta. Tchau, pessoal.